Boa noite, glória a Deus. Aqui estamos mais um domingo com a rica oportunidade de estarmos louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor através dessa oportunidade. Está transmitindo a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação através da sua palavra, da palavra do Senhor Jesus. Amém? Enquanto os nossos amigos vão se logando aí, eu quero, juntamente com a amada igreja, estar participando aqui um momento de oração, onde nós estaremos falando com Deus nesta hora, primeiramente agradecendo ao Senhor Deus pela oportunidade que Ele nos tem concedido. Eu costumo dizer que nós dormimos, nós acordamos, nós estamos vivos, e a vida é um dom concedido pelo Senhor. Então é uma oportunidade que Ele nos concedeu de estar na presença dEle, mais um domingo, para a glória e honra do nome do Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor Jesus, e juntamente com nossos amados irmãos, quero tirar um momento aqui de oração, em elevo espiritual, falando com o Papai do Céu, agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Amém? Então vamos falar com o Papai do Céu. Quero que você também, nesse momento, se você tem algum pedido específico, que você coloque aí na telinha o seu pedido, que nós vamos estar apresentando a Deus. Amém? Então oremos ao Senhor. Bendito eterno, soberano Deus, Pai nosso, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento aqui estou diante da Tua presença, juntamente com a amada igreja que aqui se encontra. Primeiramente agradecendo a Ti, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na Tua presença, Pai, falando contigo neste dia, Senhor, sobre os Teus mistérios, sobre as Tuas grandezas, sobre o Teu poderio, Pai, e agradecendo ao Senhor essa oportunidade de manifestar a Tua palavra, Senhor, de falar das Tuas maravilhas, de falar do Teu amor, Senhor. Então, de uma forma especial, eu quero apresentar a todos aqueles que estão aqui, já presentes nessa live, por aqueles que vão se logar, Senhor, por aqueles que verão essa live depois, né, a este dia, posteriormente a este dia. Eu quero interceder por essas vidas, pedindo que o Senhor estenda suas mãos poderosas, que o Senhor socorra, que o Senhor entre com providência, fortaleça na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje nós vamos estar meditando numa palavra muito especial. O Senhor me deu esse salmo hoje pela manhã, que foi o Salmo 126, hoje reunida com a minha família, o Senhor, falando das maravilhas do Senhor. O Senhor nos trouxe a meditação, esse salmo de número 126, é um salmo curtinho, né? Ele tem apenas 6 versículos, mas é de uma profundidade muito grande, é de uma riqueza espiritual muito grande para as nossas vidas. E eu quero convidar os amados irmãos, não somente para acompanhar comigo, para estar meditando, mas que também os irmãos pesquisem, meditem, procurem durante a semana degustar esse salmo, pensar sobre ele, o propósito, né, estar arraigado nessa mensagem, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, e entender o proveito que ela tem para nós. Glória a Deus, né? É o Salmo 126, que eu estarei lendo agora nesse exato momento, que diz assim: consolo para os que choram, cântico de romagem. Como eu falei anteriormente, só tem apenas 6 versículos esse salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja Deus. É muito maravilhosa essa palavra. Nós podemos ver, eu não sei se vocês observaram, se não observaram, preste atenção, que Salmos, ele não é composto por capítulo, mas é composto por números, e tem uma quantidade de números de salmos que foram escritos, e se a gente observar, aqui fala cântico de romagem, e tem outros salmos que também falam, aliás, tem outras traduções bíblicas que você não vai ver cântico de romagem, você vai ver cântico dos degraus, que significa a mesma coisa. Esse tipo de, como eu falei, os salmos são poemas, né? Poemas adaptados à música, são como um inário dentro de um como eu vou falar para vocês, dentro de um saltério bíblico, né? Então, é interessante a gente prestar bem atenção aqui, porque o Senhor, ele renova a sua palavra de formas que nós viemos entender hoje. E aqui tem todo um enredo, tem todo um contexto, essa mensagem, que ela vai falar de situações em que um povo, situações vividas por um determinado povo, mas que também para nós tem uma moral, tem um sentido de vida muito interessante, como um exemplo de vida para nós, hoje, servos de Deus, né? Eu estou olhando aqui, entrou algumas pessoas, João Ronaldo, Doravan, Estezinha, tem uma outra pessoa aqui que eu não estou conseguindo ler, Pastor Roberto. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Bom, esse salmo, o salmo do número de salmos 120 até o 134, ele vai falar sobre, você vai ver sempre na epígrafe da mensagem, vai ver escrito Salmo de Romagem ou Salmo dos Degraus, que foram salmos escritos, foram salmos que foram escritos, que eles eram cantados durante momentos em que o povo saía para adorar a Deus, ocasiões específicas. E o povo de Israel, nós vamos falar de uma forma específica do 126, só contextualizando aqui para a gente conseguir entender, porque é muito profundo isso que Deus está falando conosco hoje. Os irmãos conhecem que o povo de Israel, eles passaram por um período muito difícil, né? Onde eles foram prisioneiros lá no Egito, foram libertos, passaram pelo deserto, através de Moisés, conseguiram a libertação, entraram na terra prometida. Deus levanta Josué de uma forma linda e maravilhosa, levanta Josué depois que Deus leva Moisés para a glória, e Josué entra na terra prometida com essa multidão, consegue vencer vários reis, dá terra de posse para várias pessoas, né, para vários líderes espirituais ali no momento, sendo que com o passar do tempo, esse povo, eles esquecem de todos os benefícios que Deus fez para com eles, esquece dos livramentos, esquece da trilha do deserto, esquece do Egito, esquece daqueles momentos em que eles faziam tijolos, que eles eram escravos, esquece do momento em que seus exatores estavam oprimindo, eles esquecem de tudo isso. Eu costumo dizer, inclusive tem uma frase que geralmente as parteiras falam, né? Hoje em dia não tem mais parteira quase, hoje em dia mais... Você vai para o hospital, você tem uma gama de uma equipe, né, de médicos, enfermeiros, que vai auxiliar uma pessoa quando vai dar à luz uma criança. Mas geralmente as parteiras, elas sempre falavam, e os médicos falam também,
durante o período ali que a mãe, o período da gestação, é sofrido, o momento do parto às vezes também é um momento sofrido, mas depois que aquela mãe, ela ganha aquela criança, ela dá luz à criança, ela esquece toda a dor. E ali passa a viver aquele momento. Então nós temos uma facilidade muito grande de esquecer alguns momentos da nossa vida. E o povo de Deus, eles esqueceram dos livramentos, das bênçãos que o Senhor proporcionou a eles, e esqueceram daquele momento de escravidão. Então eles adentram ali em Canaã. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe. Eles esquecem. E quando eles esquecem, o que acontece? Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele permite. Deus, primeiro, ele usa os profetas, ele levanta Jeremias, ele levanta vários servos de Deus, para que avise o povo, para que o povo se coloque na posição, para que não se dobre, porque o povo começa a se misturar com as idolatrias, com o povo. O povo começa a querer se identificar com o povo da época. Olha, meus irmãos, isso é tão forte, porque quantas das vezes nós somos servos de Deus, e às vezes nós nos deparamos com situações adversas, e que ao invés de nós nos colocarmos como uma testemunha de Cristo, nós simplesmente temos às vezes vergonha, e preferimos nos identificar com o mundo. Não é assim que acontece? A gente quer se identificar com o mundo. Bom, foi isso que aconteceu. Eles esqueceram de tudo que Deus fez e quiseram simplesmente se identificar com aquele povo diferente que estava ali, de identidade diferente, de vida diferente, e daí por diante. Sei que Deus, ele usa os profetas. Eu estou fazendo um resumão para a gente chegar aqui, tá? Que o nosso tempo é curto. O que acontece? O povo, ele é levado cativo, Deus fala através dos profetas, fala, o povo não cede, depois Deus levanta ali os sírios, Deus levanta a Babilônia, Deus levanta Nabucodonosor. Resumindo, o povo é levado cativo e passa 70 anos em cativeiro, né? Israel é levado, depois Judá também. Bom, eu sei que o povo começa a sofrer. Já viu aquela história que a gente fala assim: meu Deus, eu era feliz e não sabia. Foi a mesma condição. O povo entendeu ali que ele era feliz e não sabia. Mas aí já estava, né? Deus já havia falado, Deus já havia despertado, ninguém queria despertar. E Deus permite o cativeiro, porque é a forma que Deus tem de trazer o povo para conhecê-lo, para ter intimidade com ele. Deus começa a tratar. E quando Deus trata o povo 70 anos no cativeiro, depois de 70 anos, Deus se compadece do povo, Deus tem misericórdia e cumpre uma promessa que ele já havia feito, uma profecia de mais de 200 anos atrás, que levantaria Ciro para libertar o povo dele das mãos de Babilônia. Bom, Deus levanta depois de 70 anos, Deus muda o cativeiro. O povo de hoje está como esse... Isso aí, meu irmão, é isso aí. Infelizmente, o povo de hoje, mas o mistério, o propósito da palavra é falar exatamente sobre isso. O povo está exatamente assim, né, cometendo as mesmas coisas. Às vezes a gente prega sobre isso e não entende que o povo está exatamente assim. É exatamente isso. Então o que Deus faz? Que o povo ali sim começou a se misturar também, dentro da própria Babilônia também o povo começou a se misturar. E ali Deus cumpre a promessa, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus, não cumpriria. Não, Deus fala e Deus cumpre a sua promessa. Então Deus levanta Ciro, um homem de Deus que já ouviu falar dele próprio. É muito profundo isso aí, né? Eu não vou entrar por esse quesito, senão a gente não chega na mensagem que eu quero chegar, e o tempo aqui é 1 horinha só. Bom, Deus levanta Ciro e liberta o povo, domina a Babilônia e fala assim: olha, o povo de Deus pode ir embora para a sua terra. Ele dá condições financeiras,
Deus levanta de uma forma maravilhosa para que eles vá. Quando você lê sobre Esdras, sobre Neemias, você vai ler sobre a restauração do templo, sobre a restauração dos muros. Então a gente vai entender melhor essa mensagem. Então, Jesus, glória a Deus. Então o que acontece? Deus levanta o seu povo, Deus levanta Ciro e liberta o povo. Quando ele liberta esse povo, nem todos vão embora. Muitos querem permanecer. Amém. Muitos querem permanecer em Babilônia. Eu achei interessante isso, porque Babilônia era um lugar de promiscuidade, de prostituição, muitas orgias. Hoje a gente fala sobre sexo explícito, troca de casais, toda essa sujeira que os irmãos têm visto aí na mídia, não vou citar nomes aqui, que está acontecendo, infelizmente, no meio de uns que se dizem ser servos de Deus. Nessa época já estava acontecendo. E quando Deus levanta Ciro para libertar o povo, para ir para a terra, construir o templo, reconstruir muro e adorar a Deus, construir suas casas, começar uma vida nova, muitos não saem, mesmo tendo liberdade para sair. Isso me chamou a atenção. Mas os que saem e querem restaurar a vida, eles já haviam construído famílias em Babilônia. Muitos foram embora com filhos que eram de relacionamento com mulheres caldeias. Muitos levaram as suas mulheres. Resumindo, foi uma misturada só, porque 70 anos ali dentro, eles construíram famílias, é óbvio. Então, muitos não quiseram deixar as suas famílias, permaneceram lá em Babilônia, e outros que quiseram retornar, passaram por grande dificuldade. Essa é a questão da mensagem, porque o Salmo 126, ele fala de restaurar. E quando eu falo de restauração com base bíblica, a palavra restaurar, eu até vi o significado no nosso dicionário, a palavra restaurar significa recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa perdida. Recuperar. Interessante, né? Então, restaurar é tomar posse de algo que se perdeu, voltar ao domínio de alguma coisa que foi perdida. Então, quando Deus fala sobre restauração, não é fácil. Restaurar, quem está falando, nossos evangélicos aqui em Santa Catarina estão sofrendo porque estão massacrados por causa da situação aí. Sim, verdade. Todo o povo brasileiro, os cristãos, está sendo massacrado, é verdade. Mas eu entendo também, foi bom irmão passar nesse quesito aí, que tudo que está acontecendo, se a gente olhar, eu não vejo assim como uma questão diabólica. É o diabo. Não, eu não vejo que é o diabo. Eu vejo que isso aí é Deus sacudindo. Porque tem muitos servos de Deus que são justos, pessoas honestas, pessoas ingênuas, que não tem noção dessa miscelânea, dessa sujeirada que está, infelizmente, envolvendo o povo que se diz povo de Deus, que não é povo de Deus, que tem assumido lideranças porque tem interesses, outros interesses que não é a fé. E se a gente olhar isso, tem base bíblica. Se a gente pegar e fazer um estudo lá em Timóteo, primeiro e segundo livro de Timóteo, nós vamos observar que Deus fala que esses últimos tempos haveriam homens e mulheres amantes de si próprio, com interesses próprios que não eram de Deus, nem do rei, nem das ovelhas, que cometeriam coisas tão absurdas que fariam que, se fosse possível, que muitos até decaíssem da fé. Então é mais um motivo, porque o cristão ele não pode ser um cristão idólatra, meus queridos. Às vezes, aqui está dentro da palavra, eu estou falando sobre restauração. E restaurar, quando Deus fala de restaurar, não é simplesmente eu ir à igreja todos os domingos, colocar uma Bíblia debaixo do braço, fazer parte do conjunto de louvor, do conjunto de criança, do conjunto de senhora, e vem embora e fico brigando por cargo dentro da igreja. Isso aí não é servir a Deus não, meus irmãos. Isso está muito longe do que é servir o Senhor. Então eu entendo que Deus está sacudindo o povo dele, porque o povo de Deus tem que ter conhecimento.
A Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento é conhecimento bíblico e conhecimento também secular. Porque o povo de Deus, ele não pode ser ignorante, ele tem que buscar. Quando eu falo ignorância, não estou falando questão de conhecimento de nível superior, não. Estou falando de entendimento, que nós temos que buscar de Deus discernimento, entendimento, para não sermos enganados. Então, quando nós estamos abalizados aqui, na palavra, o inimigo não pode nos enganar, porque a Bíblia fala no livro de Salmo 119, que é o versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então, a lâmpada significa claridade, conhecimento. Quando a luz chega, as trevas, ela tem que ser dissipada. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Eu entendo que o cristão, ele tem que deixar essa mesmice, deixar de ser aquele crente que é guru, que busca um guru, uma pessoa para profetizar sobre a vida dele, para contar sobre a vida dele, para profetizar para uma casa própria, para profetizar para um carro do ano, para profetizar uma estabilidade. Não, irmãos, não é isso aí não. Eu não preciso disso na nossa vida. A palavra de Deus fala sobre a promessa de prosperidade. Se você é uma pessoa que você busca, que você ora, que você corre atrás, que você fala com Deus, você vai adquirir tudo, porque adquirir as coisas com sabedoria e com honestidade não é errado. Porque a palavra de Deus fala: pede-me e te darei as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Então, às vezes, a gente está correndo atrás de profecia. E esse povo que está sendo enganado é o povo que quer profeta. Ele pega um profeta, endeusa ele, faz dele um semideus, e depois acontece o que está acontecendo aí. Né? Que uma palavra mesmo de dureza, uma palavra que é uma espada cortante, ninguém quer parar para ouvir. Preste bem atenção. Todo local, não vou nem dar o nome de igreja, né? Mas porque a igreja somos nós. Mas todo local que se abre e começa a entregar mensagem de profecias, entregar a visão, revelação, não que eu seja contra, tá? Porque eu sei que Deus fala, sei que Deus usa, quero que os irmãos entendam bem. Mas é um local que vai lotar porque as pessoas querem um guru. As pessoas querem uma pessoa que vai adivinhar a sua vida, que vai profetizar sorte sobre a sua vida. Eles não querem seguir o que está aqui na palavra de Deus. Isso aqui. Isso aí. Não quer falar com Deus. Não quer ter esse desdobramento. Essa é a questão. Então o povo, esse povo que eu estou falando aqui do Salmo 126, eles estavam acostumados a essa vida lá em Babilônia. Então quando Deus levanta Ciro, liberta o povo, você pode ver que nem todos conseguem sair da sua situação. Mas a massa que teve força, que ouvia falar, muitos nasceram inclusive no cativeiro, né? Mas o povo que ansiava por conhecer o verdadeiro Deus, de ter essa experiência genuína, eles largaram tudo e foram embora. Só que eu quero que os irmãos entendam uma situação. Mudança é difícil. Qualquer mudança na nossa vida é difícil. Se você tem um emprego, que você está na ilha há 10 anos, você se sente o quê? Seguro, porque o ser humano normal, né, nós somos assim, nós queremos estabilidade, nós queremos segurança. Agora, viver na dependência de Deus é complicado. Quando eu falo na dependência na fé, não estou falando que você é um desocupado, que tem que ficar em casa esperando cair o céu, não é isso não. Eu estou falando sobre atitude de fé. Já viu aquela situação que você fala assim: eu estou 10 anos nesse emprego, ganho uma micharia, uma miséria, não dá para sobreviver, mas eu não tenho coragem de ir atrás e procurar uma coisa melhor, ou de pensar alguma coisa melhor, porque eu tenho medo. É pouco, mas eu me sinto estabilizado e não quer alcançar outras coisas, não quer buscar, está acomodado. É mais ou menos isso para nós entendermos. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Aqueles que se sentiam estabilizados dentro de Babilônia não quiseram mudar a vida não, tá bom aqui. Mas aqueles que eram inconformados arriscaram a chegar numa terra, muitos que nem conheciam, tá? Porque nasceram em Babilônia, mas que optaram a se arriscarem para conhecer o verdadeiro Deus, as suas origens, a sua identidade, porque eles não tinham, eles perderam a identidade, perderam a origem da sua vida familiar, perderam tudo. E havia aqueles que falaram: não, antes de eu morrer eu quero recuperar isso, eu quero voltar às minhas origens. É aquele tipo de crente que não se conforma, que ele luta, que ele guerreia, aleluia. Então esses que tomaram essa atitude, é isso que eu quero falar para os irmãos agora. Eu quero que os irmãos canalizem essa mensagem, tomem a posse dela. O fato de você tomar posse
da promessa de Deus não significa que será moleza. Porque se nós pensarmos que a partir do momento que eu tomo posse da promessa de Deus e vou adiante, e eu penso que vai ser fácil, e na primeira dificuldade eu pensar, vou olhar para trás. Porque muitos, quando saíram de Babilônia e foram em direção à terra, né, que o Senhor havia prometido, passou 70 anos, Deus levanta Ciro, a promessa se cumpre, estava tudo ali, não tinha como duvidar. Mas muitos, quando chegaram, né, enfrentaram a dificuldade, que foi o quê? Um povo sem identidade, um povo que veio com resquício, eles vieram cheios de manias lá de Babilônia, vieram cheios de nhanhas, né? Cheio de maus costumes, teriam que ser tratados, trabalhados. Muitos tiveram que largar a vida, deixar famílias, começar do zero. Essa vitória de saída de Babilônia, entrar na terra, voltar à sua terra, vazios de nada, sem terra, sem trabalho, sem nada, começar do zero, teria que ter coragem, era uma atitude corajosa. Então, muitas das vezes a gente não entende, isso é vitória? Já viu aquela situação que a gente fala, meu Deus, Deus falou que me deu uma vitória muito grande, e a vitória é essa, eu tenho que lutar e guerrear? Eu já passei por uma situação onde Deus me tirou de um lugar de 3 andares e me colocou numa situação que Deus falou para mim, essa é a tua vitória. E teve pessoas que olhou para mim, meneu a cabeça, desdenharam e chocalharam, rir, porque às vezes a pessoa fala assim, porque tem pessoas que ele prefere estar até do teu lado quando você está na miséria, aparentemente, né? Mas não consegue ficar perto de você, nem suporta quando Deus te levanta. Então, às vezes tem situações que Deus te coloca, como aconteceu comigo, Deus me colocou, eu permiti estar dentro de um quarto, numa situação difícil, eu entrava de frente e saía de costas, porque estava nem para virar, passei uma prova tremenda, e o Senhor falou para mim, essa é a tua vitória. Eu me senti numa alegria que quem estava perto falou assim, mentira, você não está feliz assim, você está fingindo, para não dizer que você caiu, que você caiu do teu pedestal, você estava num lugar assim, 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 assim. E ali Deus me fez entender que de onde Deus me tirou, onde aparentemente estava bom, ótimo, e onde Deus me colocou, para dali começar do nada, Deus falou para mim, coloquei você aqui para você cavar poço. O Senhor falou, essa é a tua vitória. O Senhor me fez entender e eu assimilei que era ali. E realmente Deus começou a tratar na minha vida, tratar na vida dos meus filhos, no meio da minha parentela e me conceder grandes vitórias. Eu ainda vou escrever sobre isso depois. Então, o que acontece? O povo estava dessa forma. Abandonaram casas maravilhosas, situações boas, que eles viviam a situação boa, para viver uma vida difícil. Né? Uma vida onde eles teriam que trabalhar muito mais, porque eles iriam reconstruir do zero uma terra que tinha sido totalmente destruída e devastada. Louvado seja Deus. Mas ali era vitória. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, por experiência própria. Olha só. Quando você está na direção de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, a situação, alguém que está de fora pode olhar e falar assim, meu Deus, que situação devastadora. Mas você, dentro daquela situação, você vai sentir tão bem, tão feliz, porque você está fazendo o que Deus quer, você está no centro da vontade de Deus. Deus vai te encorajar, vai te dar graça, vai te revestir de força, de condição para assumir aquela situação prazerosa. Eu já visitei pessoas, pela misericórdia de Deus, e para mim foi uma oportunidade maravilhosa, de ir em casa de pessoas com uma condição financeira muito boa mesmo, pessoas com depressão, pessoas que estavam numa situação que qualquer pessoa invejável, e a pessoa não conseguia desfrutar, não conseguia sentir prazer na vida maravilhosa que estava em volta dela, porque nem a família queria ficar perto, com problemas de depressão, angustiada, e uma situação grande. Não vou me ter nem boa pessoa aqui, mas só para os irmãos entenderem que às vezes nós olhamos com um olho diferente, achamos que você olha uma pessoa e pensa, meu Deus, aquela pessoa por ter um status, por ter uma posição, por ter uma vida que você pensa que é maravilhosa, por ter um patamar, por ter um carro do ano, você acha que aquela pessoa está bem ou feliz. Eu não estou dizendo que nada disso é ruim, não, entendo. O que eu quero te falar,
que o bom é você estar na posição que Deus te chamou e te colocou para adquirir aquilo que Deus quer que você adquira. Então tem certas mensagens, irmãos, que eu digo até que são mensagens que contaminam, que é erva daninha, que tem mexido com a massa de vários cristãos durante muitos anos, que tem levado uma ruma de crente cativo. Muitos crentes que estão, eu trazendo essa palavra, pegando o gancho do irmão Cauã Guerreiro, né, que está falando aqui, porque tem pessoas que têm sido aparentemente enganadas porque elas se colocaram nessa posição. Não está buscando verdadeiramente o que Deus quer que ela busque. Porque quando o cristão está alicerçado na palavra, irmãos, ele entende tudo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o homem espiritual, ele entende tudo, discerne tudo e por ninguém ele é discernido. Eu não sei o tempo que a gente tem ainda aqui, minha filha vai me avisar, né? Mas vamos ver aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, falei sobre restauração. O que é restauração? Toma posse ou domínio daquilo que ele havia perdido, né? Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, devolve a eles tudo que eles haviam perdido, ficamos como quem sonha. Esse estado aqui é um estado de supremo júbilo, de grande felicidade. É um júbilo excelso, é uma alegria que é incomparável. Quando ficamos como aqueles que sonham. Meu Deus, eu estou vivendo isso mesmo. Já viu aquela situação que você fala, meu Deus, eu estou vivendo isso? Isso está acontecendo comigo? E às vezes você não sabe nem lidar. Isso, é verdade. Verdade, uma vida de busca, de oração, de jejum. A gente tem esses exemplos bíblicos, né, dos homens de Deus, Daniel, Jeremias, pessoas que viviam buscando o Senhor, é verdade. Então a nossa boca se encheu de riso, isso aqui me chamou a atenção. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. De júbilo. Entre as nações, quem estava em volta dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, porque aqueles que estavam em volta começaram a comentar sobre o que Deus estava fazendo no meio daquele povo, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, isso aqui é interessante. Eu até anotei aqui para eu não me esquecer. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Com os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, né? O Senhor fala para Deus restaurar a situação em que o povo se encontrava, assim como ele havia restaurado. Ele deu um exemplo sobre as torrentes de Negueb. E eu fui pesquisar sobre esse local, eu achei muito interessante. Depois, se vocês tiverem oportunidade, busque também, que hoje em dia nós temos a rede social aí que é fácil de a gente ter acesso. É um deserto, o deserto de Negueb é um local que no verão ele fica, é uma região árida, muito seca. E quando vai chegando o inverno, onde o Senhor libera, aquela aguaceira vai descendo, vai entrando, vai penetrando aquela terra que está toda rachada e vai formando um rio perene, que ele fala, é um rio eterno, e ali a volta depois começa a reverdecer, começa a dar flores, começa a ser restaurado o local que era deserto, sequíssimo. Ele passa a dar vida, dar árvores, de alimentos, o verde, uma área que era totalmente árida, seca, você passa a ver o verde. Então, quer dizer, a paisagem natural, ela muda totalmente. Quer dizer, uma área que você olha, que é totalmente seca, rachada, desértica, ela passa a ter um rio, aquele rio contínuo, e depois ela fica toda reverdecida em volta. Então, você filmando, tirando a foto, você vê o local e fala assim, esse local não é o mesmo. Uma terra restaurada. Então, Deus ele faz uma comparação aqui, ele fala em Salmo 126, que eu amei essa comparação, que é bem interessante, que ele fala, olha, quando o Senhor nos restaurar, e ele clama por essa restauração,
ele compara a Negueb, ao deserto de Negueb, que não tinha nada, que era totalmente seco, totalmente sem nada, onde ele passou a reverdecer. Eu lembrei daquela passagem que fala assim, que o Senhor Deus é aquele que faz secar a árvore que está verde e também faz reverdecer aquela que está seca. E um detalhe no Salmo 126 é que ele fala aqui sobre, quando ele fala sobre restaurar a sorte de Sião, ele fala uma no presente, no versículo 1, ele fala sobre a sorte de Sião do passado. E no versículo 4, ele fala do futuro. Então são questões interessantes que dá para a gente prestar bem atenção, que no versículo 1, quando ele fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então aqui ele está falando de um passado. Ele está falando do momento onde Ciro liberta o povo para que o povo vá. E quando eles já estão adentrados à terra, que eles deparam ali com a verdadeira situação, eles olham e vê, falam assim, meu Deus, quanta coisa precisa ser feita. Então ali ele já está clamando pela restauração futura. Então vamos olhar, observar que é bem interessante. E o que me chamou a atenção aqui é que eles não foram murmuradores, eles foram agradecidos. Na live de domingo passado, eu falei sobre isso, sobre aquele tipo de cristão que não consegue agradecer a Deus, né? Que sempre está murmurando. E aqui é um detalhe interessante, porque eles agradeceram a Deus pela restauração passada, que Deus cumpriu a promessa. Depois de 70 anos, enviou o libertador, libertou eles, e eles se encontravam ali na terra, só que sem nada. Então ali eles clamam a Deus por uma restauração futura. Ele fala, Senhor, agora que já adentramos a terra, que já tomamos posse da promessa, que estamos aqui, eu peço, nós te pedimos que o Senhor restaure a nossa sorte como o deserto de Negueb. Então olha como eles se sentiam. Para eles fazerem essa comparação, era a forma como eles se sentiam dentro deles, né? Eles chegaram ali sem identidade, sem nação. Quer ver você entender bem essa palavra? Quando você estuda o livro de Neemias, o livro de Esdras, sobre a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, nós vamos observar, por exemplo, Neemias, olha a luta espiritual que ele teve com pessoas que estavam em volta, pessoas que constantemente falavam, subestimavam, que falava contra, lançava palavras de maldição. Quantas das vezes nós estamos em situações onde Deus fala assim, eu vou te dar. Deus deu nas mãos de Jeremias a ferramenta. Se Jeremias sai do palácio com todo aquele equipamento, chega lá no deserto, né, na terra, olha para a situação, porque o que tinha em volta? Tinha que construir os muros. Por que uma cidade teria que construir os muros? Porque senão as animais do deserto iam entrar. Ia vir os animais que vinham devorar as famílias, né? Tinha essas questões. Então eles precisavam de muros reconstruídos para proteção de várias situações. Então Esdras constrói os muros, Neemias vem construindo, Esdras constrói o templo, Neemias vem construindo os muros. Só que ele encontrou muitas dificuldades. Ele encontrou pessoas lançando palavras para desencorajar a equipe que estava com Neemias. Quantas das vezes Deus falou para você, meu servo, minha serva, levanta a cabeça, vai adiante, que eu estou contigo nessa situação aí e vou te dar vitória. Mas se eu ficar sentada aqui esperando Deus mandar a vitória do alto, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus não pode, Deus pode tudo. Mas eu costumo dizer, igual o irmão falar que jejum e oração. A palavra oração, como muitos falam, eu acho interessante, oração fala de ação, de atitude de fé. Oh, glória! Então nós precisamos ter atitude de fé. Louvado seja Deus. Se eu não tiver uma atitude de fé, de ação, eu não vou conseguir colocar em prática aquilo que Deus me mandou ir. Então, já pensou se Neemias, ele pega toda que ele veio, toma posse da carta do rei, ele vem com os soldados, ele vem com as armas e chega lá, fica prostrado, porque ele ouviu Sambalate e Tobias falar que ele não ia conseguir. Quantas das vezes você ouve uma palavra dizendo que você não vai conseguir, para você não tentar?
aquela coisa, aquele insight, não digo nem insight, é aquela revelação do Espírito Santo que vem sobre a tua mente e fala assim, faz isso, você sente Deus, aquela conexão espiritual com o Espírito Santo e fala assim, meu Deus, é para eu fazer isso, e você toma atitude. Quando você toma atitude em direção àquela questão, alguém se levanta e fala, ih, vai fazer isso aí, vai dar errado. Aí a gente murcha, não é verdade? E a gente não consegue ficar firme com aquela primeira palavra que Deus falou. Então Deus está falando hoje para você que Ele está entrando na nossa vida como consolo, como aquele que está restaurando a nossa sorte, a nossa postura. E restaurar a sorte, já de antemão, quer dizer para os irmãos que não é fácil. Restaurar a sorte significa muita coisa, significa restaurar a nossa vida, a nossa saúde, pode ser a nossa saúde, pode ser o nosso ânimo. Quantas vezes eu já falo assim, meu Deus, eu não tenho mais ânimo de lutar, não tenho mais ânimo de fazer mais nada. Então Deus quer restaurar o nosso ânimo. Então que a nossa oração hoje, através dessa mensagem, seja, Senhor, restaura o meu ânimo. Porque muitas das vezes eu estou pedindo tanta coisa a Deus, Senhor, eu quero um trabalho, eu quero isso. A gente faz aquele listão. Mas às vezes você só precisa de uma coisa: audácia, autoestima, autoconceito, autoridade, intrepidez, atitudes. Às vezes você precisa disso. Então vamos tomar posse dessas situações que Deus nos tem dado condições para fazê-lo, para que a gente possa ir adiante, tomar posse. Aleluia! Então eu quero ministrar sobre a tua vida hoje, com base nessa palavra, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, vai restaurar a tua força, a tua autoestima. Tem pessoas que precisam melhorar a autoestima, que vivem tão triste, tão amargurado, que não tem mais força de fazer nada. Então eu profetizo hoje, com base nessa palavra, que o Senhor venha restaurar a tua vida, a tua autoestima, a tua autoconfiança, que o Senhor hoje restaure a sorte da tua fé, que o Senhor restaure hoje a tua felicidade, a tua casa, a tua vida, o teu trabalho, que você vai trabalhar feliz. E se esse não é o lugar que você está satisfeito, você comece a clamar a Deus, que Deus vai restaurar e vai abrir uma outra porta. Comece a pensar, coloca a tua mente ligada com Deus, fala assim, eis-me aqui, eu tomo posse dessa palavra, restaura a minha vida, restaura a minha autoestima, restaura a minha condição, aleluia. Eu quero ler também uns versículos aqui, para a gente ficar como referência, Jeremias capítulo 30, versículo 3, que ele fala assim, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais, e eles a possuirão. É interessante nós observarmos que existe uma diferença entre retorno e possuir. Muitas das vezes a gente toma posse da palavra, a gente retorna à situação que Deus ordenou, mas a gente não toma posse. Então é importante que você não somente retorne ao que Deus quer, a tua vida espiritual, a posição, a condição que Deus quer, mas também toma posse. Deus falou que vai abrir a porta, que vai te abençoar, mas Deus já tem falado através talvez de pessoas, de situações que tem permitido vir diante de você e você não toma posse dela. Aleluia! E o versículo 7, glória a Deus, que fala assim, 3, o 18, que diz assim, assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como de outrora. Então eu entendo que Deus está falando sobre restauração, restaurar os lugares antigamente assolados, retirar as ruínas, mas ele fala, retorna e toma posse. Então são detalhes que a gente tem que prestar bem atenção, que às vezes a gente retorna, mas a gente não toma posse, não acredita, porque se tomar posse, eu digo para os irmãos que é acreditar. Sofonias 3:20, ele fala, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então,
essa sorte não é aquela sorte que a gente fala assim, lançou sorte para saber, como o camarada falava, tive sorte para ganhar na Mega Sena, ou vou jogar um jogo de azar. Não é referente a isso, né? Ele está falando sobre aquela questão que é em relação à nossa vida, né? O Senhor mudando, são questões que às vezes nós não valorizamos, como o que eu coloquei aqui para eu não esquecer, interessante. Por exemplo, o sorriso, né? Ele falou assim, então a vossa boca se encheu de riso e a vossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam, quem é esse povo? Tal, tal, o povo comentava. Então, tem pessoas que não sorriem mais. E esse gesto de sorrir, quando a gente sorri, a gente estimula o nosso sistema imune, olha só, reduz o nosso estresse, olha que maravilha, aumenta o número de células que combatem a infecção no nosso organismo e aumenta a nossa resistência a doenças, inclusive doenças psicossomáticas, doenças emocionalmente adquiridas, né? Eliminamos a substância da serotonina e endorfina, aumentamos essa quantidade na nossa corrente sanguínea, desses hormônios, e que nos traz mais prazer e alegria. Já viu aquele crente que fala assim, não tenho mais prazer de ir para a casa de Deus, não tenho mais vontade de buscar Deus, não tenho prazer mais em orar. O irmão fala aqui sobre a oração e jejum, não tenho mais prazer em orar, em jejuar, em tirar um dia com Deus. Já viu aquele dia que você tem, nós temos a nossa vida corrida, você trabalha, você estuda, faz, cai para dentro, meu irmão, isso aí. Mas tira um dia na tua semana, que é aquele momento que você vai ficar na tua conexão com Deus. Já tá terminando a live? Vê para mim, tá? Que eu estou aqui. 8 minutos, tá bom. Já viu aquele momento que nós estamos, que nós precisamos estar com uma conexão com o Senhor. Aqui falou sobre alegria pelo que Deus fez e pelo que Ele fará. Então é importante essa sorte que Ele precisa restaurar na nossa vida é a alegria, o prazer. Vou falar uma coisa para os irmãos, olha, estar com o Senhor Jesus não pode ser algo assim obrigada, mas é algo que você tem que ter prazer. Eu tenho que ter prazer em meditar, eu tenho aquele prazer de estar com aquele momento, esse meu momento com Deus, onde eu falo com o Senhor, onde ninguém está me ouvindo. Senhor, é aquele momento especial onde você para, você fala assim, eu quero ouvir o Espírito de Deus falar comigo nessa hora, eu quero falar com Deus, eu quero sentir a presença dEle, onde você vai falar, vai se conectar com o Espírito Santo, com a pessoa de Deus. Eu preciso ter prazer nisso. Se eu sou uma cristã e eu não sinto prazer nessa presença, nessa coinonia espiritual, tem alguma coisa errada. Mas se eu sou aquele tipo de crente que eu só quero ir na igreja porque eu quero uma bênção, igual eu falei aqui no início da live, eu quero uma bênção, eu quero uma casa própria, eu quero isso, e eu peço e peço. Que conexão espiritual existe minha para com Deus? Que intimidade? Não tem nenhuma. Então, que tipo, vamos parar, fazer uma autoanálise, autoavaliação das nossas vidas e ver qual o meu grau de intimidade com Deus, qual é o prazer que eu tenho de estar na presença do Senhor, de ouvir Deus, porque quando a gente ama uma pessoa, nós temos prazer de estar com ela. Então, por aí eu já posso ver, será que eu amo o Senhor? Amém? Então, as pessoas que eu amo, eu quero estar perto, eu quero estar próximo. Amém? Então, se eu amo a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, eu quero estar nessa coinonia, eu quero estar sentindo essa presença, eu preciso dessa conexão espiritual. Eu não consigo me ver sem essa presença, sem essa conexão. Eu não consigo mais viver sem isso. É algo que é a minha respiração, é a minha vida. E precisa ser a nossa vida, a nossa respiração, é o nosso prazer, aleluia. Como disse o Salmo, né? O interessante, quando Davi escreve o Salmo 51,
ele tem uma experiência tão grande com Deus, com Batseba, com aquela situação toda, né? Que ele fala, meu Deus, adquiri tanta coisa, tantas experiências, que aos olhos de muitos homens aqui, o poder são pessoas, coisas atrativas. E Davi, ele cai na real e fala, nada disso tem importância. O mais importante é o que eu tinha e que ele sente perdido. Ele fala, meu Deus, me socorre, me devolve. Que essa união, essa presença do teu Espírito Santo, quando ele fala em Salmo 51, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele clama ali por restauração, por aquilo que ele havia perdido. Ele fala, clama em mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa alegria da salvação, esse prazer, essa certeza de vida eterna. Aleluia. É isso que vai nos corroborar a nossa fé, que vai firmar os nossos passos. É esse sentimento de vocês, eu sou servo de Deus. Aqui na terra, uma coisa eu sei, meus irmãos, olha só, eu estou vivendo aqui, nessa terra vou fazer o melhor, né? Vou conviver da melhor forma possível, mas uma coisa eu sei, a vida eterna me espera, uma vida com Deus, minha vida de salvação, a minha vida com o Espírito Santo, é o que mais me importa nesta vida. É a minha salvação, é aquilo que é mais importante, é morar eternamente com o Senhor, é o que mais me importa. Eu não me vejo sem isso, é o que eu respiro. É óbvio que a gente peca, a gente é falha, a gente tem nossas falhas, às vezes, no nosso dia a dia, né? Mas são coisas que a gente para, a gente reflete, a gente volta atrás, às vezes é uma falta de um perdão, você se aborrece, depois você vai, você perdoa, você se conserta. Mas o cristão, a pessoa que ama a Deus, que ama o Senhor, que ama a vida dela com Deus, que ama a sua salvação, é algo maravilhoso. É um prazer imenso, é muito bom. É muito bom estar aqui e falar com vocês das maravilhas do Senhor, dividir esse momento especial, falando sobre a palavra do Senhor. É muito maravilhoso, meus irmãos, muito maravilhoso. E o que eu tenho a falar aos meus queridos nesta noite é que vocês não olhem para ninguém. Não tome o homem que é falho como espelho, para que vocês não se decepcionem. E não abandone o Senhor. A situação desse povo que nós lemos aqui, eles foram para o cativeiro porque eles olharam para o mundo, eles amaram o mundo, amaram os prazeres do mundo, esqueceram da sua palavra, dos mandamentos do Senhor, se envolveram, se tornaram cativos, perderam a identidade, foram infelizes, porque eu não acredito que ninguém que tenha provado da presença do Espírito Santo, desse momento tão especial, e depois se envolva do mundo, perca essa conexão, que tenha felicidade, não tem, né? Porque o prazer é momentâneo, a alegria está em Cristo. Eu não conheço, eu não reconheço outra alegria. Nós temos alegria, sim, temos nossos filhos, cada um tem sua família, marido, filho, esposa, nós temos prazer nisso, né? É algo assim, eu costumo dizer que a família é algo divino, maravilhoso, é uma instituição divina e é algo que edifica a sociedade, né? Que fortalece a sociedade, que prepara o ser humano para viver em sociedade. Mas eu não consigo me ver sem essa presença, sem essa unção, sem essa comunhão. Amém? E isso do que está na presença de Deus, é verdade. Não existe algo melhor. Bom, a nossa live está se encerrando. Eu quero hoje ministrar a bênção apostólica sobre vocês. Eu peço que vocês estejam nas suas mãos, onde quer que vocês estejam nesta hora. Curve sua cabeça diante do Deus eterno. Receba a bênção do Senhor, porque eu vou ministrar sobre a tua vida a unção desta palavra. Amém? Senhor, nesse momento eu agradeço a Ti por esse momento que foi tão especial, onde nós falamos das Tuas maravilhas, da Tua palavra, do Teu amor, da Tua misericórdia. E eu quero agora ministrar sobre a vida dos Teus filhos que estão aqui logados, sobre aqueles que verão esta live posteriormente.
Eu quero ministrar a bênção da coinonia, da comunhão com o Teu Santo Espírito, da alegria, do prazer que é estar conectado com o Senhor e sentir essa paz. Essa paz que no Salmo 4:8 falou: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa paz, essa segurança que o Senhor tão forte nos assegura. Eu quero profetizar que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. E toda a igreja diga amém. Recebe a bênção e a paz do Senhor sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Até domingo que vem, às 19 horas. Aqui estaremos falando das maravilhas do Senhor. Amém? Compartilhe essa live, passe para os irmãos, se conecte aí no canal. Que Deus nos abençoe. Amém.